Hasuru malu fila fali husi materia introdução tecnologia e informação linha. E a neta se explica, nós aprende, inclui conhece, com o conceito da Revolução Indústria 4.0. Revolução Indústria 4.0 é um fenômeno ida. Devemos colaborar tecnologia cibernética com tecnologia automação, tecnologia cyber, internet, com tecnologia nebek automaticamente. Revolução Indústria 4.0 mas babang ita conhece honaran cyber physical system. Sistema físico nebe mak serviço usa mekanisme cyber. Conceito de implementação centraliza e a automação linha. Bototo se implementa automaticamente. Retan apoio uso tecnologia e informação e no processo de implementação. Ok? Revolução Indústria 4.0 retan apoio máximo uso tecnologia e informação. Tecnologia nebe mak halo, programmer será halo. Nebe nini envolvimento para recursos humanos se reduz no a menos. Nebe ba oin ema serviço se troca o sistema cyber nini serviço. Hoida nini função ou nini benefício, eficácia ou eficiência husi ambiente serviço bela aumenta automaticamente. Nini eficiência não eficácia bela aumenta. E a mundo indústria e a área indústria ninian. Condição bela foi impacto significante tepes ba qualidade de serviço no ba custo de produção. Mas bem, laos det e a área indústria nível sociedade todo mos bela hetan nini benefício husi conceito sistema ida exemplo na ba iha automation ba fábrica ida depois big data ne centralizada fata ida deve saber com uma precisa dados atau halo analisa ulu namoras cloud computing ita conhece agora da hanesan Google Cloud, Google Drive, barak tep depois automation, IoT, Internet of Things, depois data management. Nini desenvolvimento husi revolução indústria, husi 1.0, 2.0, 3.0, to iha 4.0. Indústria 1.0 ni início ia 1774, depois indústria 2.0 início ia 1870, depois indústria 3.0 se início ia 1969 e agora dará e tetama ia área indústria 4.0. Indústria 1.0 se usa sistema mesin, usa steam power, tenaga uap. Hansa se usa batu bara no tempo indústria 1.0. E a 2.0 itas usa orang sistema mass production. Produção na beke massal, produção na beke bot usa eletricidade. Sistema hoto ita usa ona sistema elektrik. Depois 3.0 ita tama ona iha automação. Ita usa sistema eletrônica ho computador atau serviço. Agora darau ita usa sistema cyber, usa internet, ho usa rede atau serviço atau bo sistema sernohoto começa usi ahi carreta saúde fábrica ita bele controlo ho distância de bekedok usa sistema internet of things nian lihusi conexão rede internet. Exemplo usi tecnologia indústria 4.0 ninia pilar makne cyber security. Ya cyber security segurança cyber, depois cloud computing darus nebe ke ita bele rede data internet, depois mobile technology agora dará telefone smartphone ninia produção makas tebes ninia produção la os por cada tinan, mas agora por cada loron sempre ia telefone phone, sempre sistema phone. Depois machine to machine. Ia sistema o conceito si pilar indústria 4.0 ninian. Makina ho makina maksihalo komunikasi mamalu. Depois ia 3D printing. Teknologi printer na bema agora bela halo
sketsa 3D. Dupes robotic advance, robotnya memang iha ona nini intelligence rasik. Dupes big data analysis atau halo kalkulação atau halo analisa pada harus nebe bot. Dupes IoT, Internet of Thing. Buat nebe mak sa how explica iha materi anterior. Buat nebe mak smart netama iha IoT, smartphone, smartwatch, smart card, smart city. Inclui agora smart governance. Dupes RFID technology, halima sensor netama iha kategori IoT ninian. Ikusli cognitive computing. Computador nebe mak bele serviço matenik li vale ema nebe mak halo. Ninia transformação makne sudah hena ba iha supply chain connection, productivity monitoring ita bele monitoring zema usudok dupes predictive atau halo predição ita bele usa sistema industri 4.0 ninian. Okay? Dupes Age of Society 5.0, Sociedade 5.0. Sekarang kita conhece o conceito da Revolução Industrial 4.0, né? Ita harus usi aspecto tecnologia. Mebe aspecto sociedade ninian. Ita tama ona iha Sociedade 5.0. Sociedade 5.0 harus sociedade de nebe bele resolve desafio e oin no problema social. Utiliza inovação o nebe moço iha era revolução indústria 4.0. Se hoje ita termina kata revolução indústria 4.0, cyber o máquina maksa serviço atau usa de truca emane serviço hansa ha menos o reduz emane movimento o insa ema husi tecnologia refere sociedade agora bel usa de resolve problema barak. Sociedade 5.0 mos hanesan conceito sociedade nabe centraliza baseada humano na tecnologia. Ita member se hanesan fontes entre humano ida ho tecnologia. Ho conceito da kata ita ema labe depende de mais ba tecnologia. Mebe ita maksa humaniza tecnologia nerasi. Sociedade 5.0 tem que ir criatividade, tem que critical thinking, tem que hanoi nebe ma kritis, tem que hanoi nebe ma kritika. Dupes communication, comunidade nebe bele halo komunikasi ba malu, ikusili collaboration. Comunidade nebe ma bele halo kolaboração entre ema ho tecnologia, se fila fali, humaniza ti tecnologia ne. Depois comunica. Sociedade agora tem que hatena o insa usa tecnologia. Se ita usa na fatin surat, anto ita sirok tama iya sociedade da 5.0. Ninia desenvolvimento makna. Quando a indústria não explica kata indústria 1.0 começa a usar máquina, ita se usa WAP. Depois 2.0 ita usa na eletricidade, 3.0 ita usa computador, depois 5 ita estamos na era digital. Nah, ema fila fali, sociedade fila fali começa a usar sociedade primeiro, hunting society. Sociedade memang mores caça, halibur malo, hori caça. Depois sociedade 2.0, sociedade memang ninia conceito mores ne agricultura ninian. Ita começa a agricultura. Sociedade 3.0 tama ni iha sociedade nebe mak serviço iha area indústria atau indústria kiik, indústria bot ou indústria médio. Depois sociedade 4.0 hanesan sociedade nebe serviço iha informação ninia condição. Bototo ita bel area televisão, exemplo televisão, tama ya conceito ida information. Internet começa a tamona e cosliu 5.0 super smart society. Sociedade NB mak implementa revolução indústria 4.0 ninia pilar. Digital transformation, cyber physical, internet of things, blockchains, artificial intelligence. Tanah quando itania tecnologia ne avançado, sociedade tem que avançar liutan. Também né, botira sociedade 5.0 ita hanaran super smart society. Sociedade ne bemak super matenek. Tem que matenek liu. Atau hal saya atau bele resolve problema o ini sociedade ne larang.
Problema hoto-hoto, los problema politik ret, mas problema saúde te bele resolve, problema agricultura te bele resolve. Ita hari nação bobot será agora usa um sistema, usa uma máquina, usa uma tecnologia cyber atau resolve buat barak. Atau hasoro sociedade 5.0. Karik agora ada i revolução indústria 4.0 ou insa ita de sociedade 5.0 né? Bele hasoro. Ita precisa habilidade tolo. Primeiro habilidade barata. Habilidade atule, analisa, no usa informação e mundo digital. Dado kita hetan le, analisa tela la bele informação ita la le, ita sharing, ita faherit, tomosu hoax ba. Depois habilidade ba tecnologia, compreensão ba funcionamento máquina no aplicação tecnologia. Ini ba ia coding, artificial intelligence, machine learning, engineering principle, biotech, isira seluk. Mínimo quando ita você aprende, compreende a habilidade de tecnologia, hatene usa telefone hoje dia, hatene usa internet hoje dia, hatene usa aplicação hoje dia, e hatene usa smartphone hoje dia. Alto não é bele foi benefício. Alto não é bele resolve buat para. Iku silio habilidade humano. Kita halua kata ita ema. La os máquina, nebe ita precisa buat humanidade. Depois a comunicação, no desenho buat tidak komunikasi, kolaborasi bamal hoema. La bele tambah telefoni, ita dok malu. Tambah kalau buat nebe basic, ita bele halo dok, mabe buat nebe dok, ita bele halo basic. Kita loba ita ihita ni uma, ita ihita ni família sira, ida da kair telefoni, mas que basic, mabe sinti yang saya madok. Perguntas facilidade. Mabe saya nesan debate e forum global com ba impacto revolução indústria 4.0. Ne basaira ba existência ita ema e mundo. Kadik taman revolução indústria 4.0, hasa explicar anterior. Quando ita ema ni el movimento ni menos, será acontece baita. Ni ita existência bela lakon. Nah, atitude nebe explica kata quando ita for produzir asli ba tecnologia, mas bela hanoi husi aspecto humano, ne impacto bela perigoso tebes ba ita ema ni existência. Quando máquina ou tecnologia ne nek ma bebek truca ita ema de serviço. Se quando tu máquina mag serviço, computador mag serviço, ita ema e função com o mundo. Ex-primeiro-ministro Japão ninya Shinzo Abe, nemos hanesa autor de nebe mag fo conceito ida con society 5.0 ou society 5.0. Hadita kata ne kolias ne kata conceito ida society 5.0 ne. Hanesa conceito de nebe ita na sociedade tem que humanizar humano ou tecnologia. Ida tem que ser essa fonte entre ema ou tecnologia. Ou em saída de tecnologia, ou de bele resolve ema ne problema. Shinzo Abe mos ia ninia palestra ia World Economic Forum. Hadita kata society 5.0 la osit modelo. Mebe bele conecta ema hotu. Azure reduz gap ou lacuna entre ema rico e ema kiak. Husi medicina to educação. Agora dada quanto tu bel fansa san. Ne exemplo fácil ilustre revolução indústria 4.0. Quanto tu bel lo que loza. Ne exemplo. Quanto tu bel halo comunicação bamalo. Agora dada informação quando ba COVID-19 la ostet ema médico mahatene. Ita ema bela hatene. Ita bela aprende la precisa e escola online. Ne exemplo ida husi revolução indústria 4.0 ninya. Mas be na fatin tem que humanizar humano, a tecnologia. Kita halu kata kita na ema. Okay? Então, ini kali kita bos ia perguntas quando ba revolução indústria 4.0 ou society ou sociedade 5.0, belo usik kita bot nia komentar ini. Magnedet, beta bot sera, explica kata introdução geral dan bele foco conhecimento beta bot sera quando ba saída mak revolução indústria 4.0 no sociedade 5.0. Aprende ba? Hode bela 5 ele fala ciência, de mesmo que tá botando bem mais. Obrigado.